filhos de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Quero nesta oportunidade deixar uma reflexão da palavra de Deus aos corações dos irmãos que estão a nos ouvir neste momento. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e também dos textos que eu quero ler. No capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O versículo 2, a palavra do Senhor está dizendo assim: e Eliseu lhe disse: que te eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. No mesmo capítulo, queridos, o versículo 8, a gente encontra também uma outra história. O versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: e sucedeu também que um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém, queridos? Aqui está 2 histórias. E nesta oportunidade, aonde a palavra do Senhor ela está falando para nós, refere-se a 2 histórias de mulheres. A gente vê 2 mulheres aqui, 2 com situações diferentes. Quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vê que são 2 situações diferentes. 2 mulheres. Uma, o problema era dívida. A outra era questão de um filho. A história dela se resumia a isto. Na primeira história, a gente observa que a mulher, que o profeta, ele faz o milagre em sua casa, era uma dívida. Ela não tinha condições de pagar a dívida que seu esposo havia deixado. E na segunda história, a gente observa que esta mulher aqui, ela tem tudo. Ela tem uma vida confortável. A gente pode observar na história dessa mulher que no âmbito material ela tinha o que ela queria. Mas na primeira história havia diferenças. Mas o que eu observo nessas 2 histórias, irmãos, e grandes lições a gente pode tirar para a nossa vida, aprender. A primeira, nós entendemos que a dificuldade desta mulher era de um tamanho grande, que ela, no seu olhar humano, ela não tinha condições de resolver. Ou seja, ela não tinha o dinheiro para pagar a dívida que seu esposo havia deixado. Mesmo sendo um homem de Deus, servia ao Senhor, temia ele, mas no decorrer da sua trajetória, então aconteceu esse fato que veio a falecer e deixou a dívida, E a gente vai perceber e prestar bastante atenção que os irmãos, se observarem direitinho,
esta mulher da primeira história, ela refere-se ao seu esposo, ao seu marido. E ela diz que ele temia ao Senhor. Você não vai ver um relato dessa mulher declarando, né, apesar de ser esposa de um profeta, né, que temia o Senhor, mas aqui nesse texto a gente não vê ela declarando o seu compromisso, a sua fidelidade, o seu temor. A gente não vê isso. Mas na história, na segunda história aqui, da segunda mulher, a gente observa que ela está de longe observando o homem de Deus, o profeta Eliseu. E cada vez que Eliseu passava, ela observava não só aquele homem que passava pela sua casa. Ela observa que por detrás, que na vida daquele homem, que não era simplesmente um homem, ela observa que há um Deus, porque toda vez que aqui o profeta passava, irmãos, ela declara com os seus lábios, com a sua boca, ela diz que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, o que eu consigo aprender e descobrir aqui nesse texto? Que ela não via só simplesmente Eliseu. Ela via algo de especial na vida de Eliseu. Ela via que Deus era na vida de Eliseu. Então ela entendeu, ela chegou à compreensão de que era necessário fazer algo por aquele homem de Deus. Era necessário que ela cuidasse mais além, que ela, daquilo que ela tinha, daquilo que ela já tinha conseguido na sua vida, ela entendeu que deveria fazer algo para ofertar ao Senhor, coisa que ainda ela não tinha feito. E a gente vai observar que ela prepara um quarto, ela põe mesa, ela põe a cadeira, ela põe um candeeiro, e ela declara para o marido dela que aquele homem que passasse por eles ia ser agora na sua casa bem recepcionado por eles. E eu quero dizer para os irmãos nesta oportunidade, porque o assunto, irmãos, ele é extenso, mas quero dizer que conosco não é diferente. Deus também tem um milagre para fazer na minha vida e na sua vida. Da mesma forma como Deus operou na vida daquela mulher, da primeira e da segunda, Ele é o mesmo Deus para fazer o milagre que você precisa, que você quer, que você diz que não, que é impossível que aconteça. Mas eu quero dizer que o Deus de Eliseu, o Deus da primeira história, que aquela mulher foi em busca para que Eliseu resolvesse o seu problema, e Deus resolveu o problema. Ao continuar a história, você vai ver que Deus deu vitória para aquela mulher. Mas também, a segunda história, você vai ver que o Senhor também resolveu o problema daquela mulher. Porque aquela mulher era abastecida em sua volta, na sua casa, na sua família. Tinha tudo, mas lhe faltava algo. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Às vezes a gente é abastado, né, com muitas coisas, mas às vezes falta algo que incomoda a gente. Mas nessa oportunidade eu quero dizer para você que algo que está lhe faltando, algo que está te incomodando, o Senhor vai suprir a tua necessidade. O Senhor vai ordenar. Glória ao nome de Jesus. Aqui a gente vê Deus usando o homem de Deus, o profeta Eliseu, para as duas mulheres. Uma suprindo a sua necessidade para pagar a dívida que o esposo tinha deixado. A outra tinha tudo, não lhe faltava nada. Nenhum recurso lhe faltava. Mas lhe faltava uma coisa, ela não tinha filho. Então, a gente observa a história que Deus realizou o desejo do coração, tanto de uma como da outra. Porque Deus, ele é fiel. E um outro detalhe que eu observo aqui. A mulher da primeira história buscou o profeta apenas para querer um milagre, o Deus de milagre. Como muitas pessoas hoje, né, irmãos, buscam o Senhor por causa de vitórias, de bênçãos. Não quer um compromisso, não quer assumir uma responsabilidade, né? Não quer ter uma intimidade maior com o Senhor. A gente vai observar isso na primeira história. Já na segunda história, a gente observa que aquela mulher, a sunamita, ela tinha tudo,
mas ela entendeu que ela poderia fazer algo, né, pelo homem de Deus, e em buscar de Deus não apenas por aquilo que Deus poderia dar para ela, porque quando o profeta, se você ler a história, você vai ver que o profeta faz a pergunta de como ele pode retribuir tanto favor que ela estava fazendo com ele, a bondade que ela estava fazendo para o homem de Deus. E ela agora entendeu, disse: não, meu Senhor, eu não tenho falta de nada, eu não tenho nada que eu venha te pedir para que o Senhor faça por mim. Mas aí, irmão, o curioso é que está ali o servo de Eliseu, Geazi, né? E ele observa que aquela mulher não tem filhos. É aí onde entra toda a história. Mas o que eu acho lindo e o que eu quero dizer aqui, neste momento, para os irmãos, que Deus, ele sempre está observando a nossa necessidade. Glória. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus, ele sempre usa alguém para interceder, para falar, para nos dar vitória. Glória. Né? E nessa oportunidade eu quero dizer para você, não importa qual o problema, se você está na primeira ou se você está na segunda história, o que eu quero dizer para você é que o Deus que você serve é um Deus que faz tudo. A sua palavra diz que não existe impossível. Então, nesta oportunidade eu quero dizer para você que você tão somente creia, acredite que Deus, ele vai, e que ele é capaz, e ele vai resolver o teu problema, resolver a tua situação. Lembre-se que o Deus de Eliseu, ele ainda está vivo, permanece sendo fiel, porque ele diz na sua palavra que não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não cumpriria, falaria e não confirmaria. Então, queridos, nesta noite, nesta oportunidade, eu quero dizer para você, acredite, guarda, creia no teu coração, porque o Senhor vai te responder e vai te dar vitória para a glória do nome dele. Amém?